Então, boa tarde. Vamos dar início a mais uma palestra da Sociedade Portuguesa de Estudos de História da Construção, que também, pela segunda vez, é organizada aqui, em colaboração com a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, que é exatamente nos concede também parte. Hoje, depois da palestra do professor Jorge Mascarenhas, dá neste tratado, vamos ter uma palestra pelo professor António Vaz Santos, que é da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, com o título Contributos para uma anamnese, estudos sobre elementos notáveis da história do edifício atual de Linhares, e terá precedida de uma introdução pelo professor Graninho. Muito boa tarde. É com muito gosto que estou aqui hoje para apresentar este trabalho do professor António Vaz Santos. Eu devo dizer que nós temos uma paixão comum pelos valores dos edifícios do passado, embora tenhamos sempre uma perspectiva, e discutimos isto muito, uma perspectiva bastante contemporânea sobre o modo como eles podem ser utilizados nos nossos dias. E o que vocês vão ver hoje, no fundo, remete para o ano coletivo de 2020-21, 2021-22, que foi onde nos lançámos a nós próprios este desafio de nos aproximarmos de um edifício notável, com vários layers de história e vários acontecimentos que o marcaram profundamente, como vão ver, o atual Museu Nacional de História Natural e da Ciência e na Escola Politécnica. É um edifício, como todos os edifícios de grande qualidade, nós os vemos um pouco como corpos adormecidos. Vou aqui lançar um pouco, já desvendar um bocadinho deste véu. E não como cadáveres. Isto para mim tem muita importância, esta diferença. Os corpos, um corpo adormecido é aquele ao qual nós vamos tentar perceber quais são as suas partes notáveis, as suas eventuais maleitas, doenças, etc. Mas, essencialmente, aquilo que podemos recuperar e trazer culturalmente para os dias de hoje, de forma a poder ser transportado para as gerações vindouras. Esta análise das qualidades, podemos dizer assim, dos edifícios antigos, é um dos objetivos principais do nosso mestrado em Interiores e Reabilitação do Edificado, aqui na faculdade. E é uma análise que vai fundamentar as intervenções de reabilitação, que digamos, a continuação destas primeiras fases de análise e interpretação dos edifícios. E o que nos damos conta é que os nossos alunos têm ficado muito interessados, se calhar um pouco contaminados pela nossa emoção, digamos, ao desvendar os segredos dos materiais que já não existem ou que são difíceis de encontrar hoje, de maneiras de fazer que já não são possíveis de repetir, porque já não há artífices que o façam desta forma, quer seja em espaços em que conseguimos evidenciar a sua qualidade como um todo, quer sejam às vezes fragmentos que correspondem a esses tais materiais especiais, a modos de fazer especiais, que hoje são irrepetíveis. Esta primeira fase da análise e interpretação do edifício é, pois, um objetivo fundamental do nosso curso que o professor António Vaz Santos abraçou, e que, fruto da sua natural curiosidade, que é aquilo que nos move para o saber, conseguiu transmitir de forma notável também aos alunos, e através de uma característica muito importante, que é a capacidade de sistematização
e de organização da informação, tem realizado um trabalho notável, que deu inclusivamente aso a uma exposição em janeiro deste ano, que se chamou só Sabemos o que Vemos. Eu sempre a dizer o contrário, mas é igual, só vemos o que sabemos, e que tem exatamente essa ideia que lançamos aos estudantes. Vocês podem passar por um edifício notável e ver apenas as suas características epidérmicas ou mais aparentes, ou podem conhecer mais sobre o edifício e passar a vê-lo de outra forma muito diferente. E penso que não vou querer roubar mais tempo. Vou dar a palavra ao meu colega e amigo António Lobato Santos, que vos vai, com certeza, espantar com com este trabalho de análise e interpretação deste edifício notável. Muito obrigado. Bom, obrigado. Então, preciso falar para aqui ou funciona? Bom. Eu preciso usar este, posso usar este. Obrigado. Vou desligar. Onde é que este desliga? Bom, então, boa tarde a todos. Boa tarde a quem nos está a ver aí do outro lado da câmara. Espero que estejam confortáveis. Nós aqui temos bastante. Não se ouve? Não. Cadê isto não funciona? Ui, o que é que eu fiz? Quem não cabe HDMI? Foi? Aparentemente. Acontece. Não há qualquer filtro mental. Bom, estão a ouvir agora ou não? Não? E assim? É este? Ah, este é que está ligado. Pronto, estão a ouvir agora. Ótimo, perfeito. Então, boa tarde de novo, aos que estão aqui, aos que nos acompanham em casa, e assim um ar vagamente notícias do telejornal. Começo por agradecer a todos os presentes, primeiro que tudo, ao professor Mascarenhas Mateus, aqui presente como elemento da Sociedade Portuguesa de História da Construção, mas com quem já tive o prazer de trabalhar várias vezes aqui em alguns dos trabalhos que nós vamos aqui trazer. Agradeço também naturalmente ao professor João Pernão e a todos os outros colegas e interessados que vieram aqui assistir, estarem presentes. A oportunidade de fazer esta palestra, que tem este nome, Contributos para uma Anamnese, Estudos sobre Elementos Notáveis da História do Edifício do atual Munhac, teve de facto o início e a origem do trabalho no ano letivo de 2021, em que nós, neste mestrado, procuramos sempre trabalhar com os alunos em edifícios que existem e com os quais eles têm que ter acesso e contacto e depois perceber então a sua história, para depois fundamentar a evolução dos seus trabalhos sobre ele. E de facto uma das coisas muito interessantes que constatámos era, eu diria que a magnitude da história deste edifício com 400 anos era quase tão grande como a quantidade de material que existe e que não está ou sistematizado ou tratado, embora já existam muitas publicações e estudos pontuais sobre diversos períodos do edifício. E, portanto, o que eu trago aqui hoje é, simultaneamente, uma espécie de um apanhado de elementos notáveis, e quando nós chamamos aqui elementos notáveis, não são no sentido arquitetónico, são documentos que falam de coisas, de momentos da história do edifício. Ou seja, não vamos somente falar de uma escada ou de uma porta, mas de coisas que falam sobre escadas e sobre portas. Alguns deles já foram, inclusive, tratados em teses e em dissertações de mestrado, que foram já defendidas e apresentadas e estão disponíveis e que já foram até enviadas ao cuidado do arquivo, e eu agradeço, está aqui a diretora do arquivo do Minhaco, portanto agradecimento da sua presença cá hoje. Ela é que é a chave deste conhecimento todo. Outros são trabalhos ainda por fazer, coisas que estão em curso, coisas que talvez se venham a fazer ou não. É assim uma espécie de gabinete de curiosidades. Pronto. Portanto, a aula está está montada numa introdução muito rápida para explicar o título, e depois 10 conjuntos de 4 slides para ver se só demoramos uma hora e fazemos a tempo de ir a casa lanchar. Vou começar. Se isto avançar ou não. Ou será que está no fim? João, o que é que eu não estou a fazer bem? Já está. Pronto. Primeiro que tudo, a palavra anamnese, o que é que quer dizer?
Ahm, É uma palavra de origem clínica, significa essencialmente, corresponde à história clínica do paciente. Basicamente, quando vamos ao médico e nos queixamos que temos qualquer coisa, o médico vai-nos fazer um conjunto, médica também, vai-nos fazer um conjunto de perguntas para perceber se já partimos o cotovelo quando andávamos de bicicleta e quando tínhamos 5 anos, para perceber porque é que, quando temos 50, nos dói o cotovelo. Portanto, a anamnese é essencialmente a história clínica, ou seja, aquilo que antecede o momento presente em que nós estamos a olhar. Do ponto de vista disciplinar do património, a anamnese foi consagrada nesta Carta do ICOMOS de 2003 como uma das 4 fases fundamentais da intervenção em qualquer estrutura patrimonial classificada. A anamnese é a primeira fase, é a recolha de toda a informação fundamental necessária para depois informar o diagnóstico, que é a segunda fase, a que segue a terapia, que é a definição do que é a intervenção, a que segue o controle, que é a verificação se a terapia corresponde ou não e resolve ou não o diagnóstico. Isto é um processo iterativo. Porque depois o que acontece é, no fundo, o controle informa a anamnese que se há de seguir. Pronto. Isto é uma transcrição ou um excerto da Carta do ICOMOS. Isto é essencialmente o artigo que especifica mesmo o que é que a anamnese significa. Estão ali aqueles pontos que eu mencionei: anamnese, diagnóstico, terapia e controle. Já agora, o nome anamnese é muito interessante. O nome da anamnese vem de Mnemósine. E Mnemósine era uma divindade grega que era a deusa da memória e da lembrança, a mãe de todas as musas. É uma coisa muito interessante porque afinal, a invenção depende da memória e da lembrança. Não há invenção no vazio. Portanto, do ponto de vista, digamos assim, conceptual e artístico, onde nós também nos movemos, é um nome de enorme simbolismo e significado, e que eu gosto imenso. Portanto, contributos para uma anamnese. Porquê é que são contributos? Porque o volume e a longa história do edifício, que se começou a construir em 1613 e é inaugurado pela primeira vez em 1619, não admitem, diria eu, que alguém alguma vez escreva uma espécie de história definitiva sobre ele todo. Portanto, a única coisa que há é uma aproximação sucessiva de ir tratando de nacos e com ele construir assim um edifício de conhecimento sobre o edifício, até com diferentes perspectivas. Pronto. De facto, este edifício que nós vemos hoje em dia, esta espécie de enorme massa neoclássica à ilharga da Rua da Escola Politécnica, em que tem uma espécie de escala e presença ligeiramente desfasada com o calibre da rua onde está. Temos o Largo do Príncipe Real, mas ele é composto de um conjunto de edifícios qualificados, mas não tem assim uma peça excepcional. E depois temos a Rua da Escola Politécnica, e então ao longo da rua lá está um edifício excepcional. Isto também é fruto da evolução ao longo do tempo, e depois veremos porque é que este edifício, se calhar, tem esta presença hoje anónima, mas nem sempre foi assim. E, de facto, a lembrança que nós temos é, sobretudo, deste edifício neoclássico, com 2 espaços notáveis, um dos quais está aqui representado, que é o Laboratório Químico, que era a zona onde se fazia a preparação para depois as aulas de Química no Anfiteatro Químico, que fica à direita desta fotografia, que foram recuperados em 2001 e que sobreviveram a incêndio, a um dos incêndios, digamos assim, o incêndio mais recente, de 1978, que devastou o edifício em grande extensão. No sentido de a casca exterior ficou, muito do interior, de facto, perdeu. Conforme o professor Pernão dizia, e eu um pouco falava, este esquema cronológico compara um bocadinho os eventos do mundo e a evolução do edifício. E este edifício não é o edifício que sempre existiu neste lugar, ou seja, sempre existiu um edifício neste lugar, mas não foi sempre este edifício. Este edifício é uma espécie de fênix sempre renascida. Portanto, este lugar é primeiramente ocupado em 1603 pelo noviciado jesuíta de Cotovia, criado para formar missionários para as missões na Índia, que ocupa este lugar de 1619 a 1759, portanto 160 anos, é um período de tempo impressionante. Sobrevive ao terremoto, e imediatamente a seguir ao terremoto, em 1759, dá-se a expulsão dos jesuítas e o Marquês de Pombal apropria-se do edifício para instalar aí o Real Colégio dos Nobres, uma vez que os jesuítas eram encarregues da maioria do ensino da elite aristocrática do país, e a preocupação das famílias é quem é que vai dar aula aos miúdos. E o Marquês de Pombal, basicamente, cria uma instituição que vem substituir o Universidade de Covilhã, que é o Real Colégio dos Nobres, que ocupa este lugar até 1837, portanto, estamos a falar de um período de tempo também bastante substantivo, em que, na sequência das guerras liberais e da vitória da ala liberal, este bastião, digamos assim, da aristocracia é extinto e substituído pela Escola Politécnica, que então era uma espécie de elan na promoção do ensino e da instrução pública em Portugal. 6 anos depois, o edifício arde espetacularmente. E, portanto, a Escola Politécnica recém-criada desaparece. Dá-se um período bastante interessante. Eu ontem relia
o texto do Alexandre Herculano de 1843, que se chama A Escola Politécnica e o Colégio dos Nobres. É demolidor. Devia ser temível tentar enfrentar o Alexandre Herculano, porque do ponto de vista da lógica e da argúcia, aquilo não era bom ir contra o Alexandre Herculano. Ele era um furioso defensor da instrução pública e da Escola Politécnica, tanto quando ela foi criada, e ele conhecia a Escola Politécnica. No início do texto, ele está a descrever o interior da escola e explica como é que a antiga cozinha era usada como laboratório químico e as conversas que tinham nos corredores abordados. É muito impressionante. E depois inicia-se um longo período de reconstrução do edifício, de quase 30 anos, em que a Escola Politécnica existe sempre, o edifício vai sendo construído aos pedaços, até que temos um novo evento, que é, neste caso, a instauração da República em Portugal, e em 1911 a Escola Politécnica dá lugar à Faculdade de Ciências, que ocupa o mesmo edifício, até 1978, onde se dá novo incêndio. Deve haver aqui uma fórmula matemática de X em X décadas há um incêndio e muda uma instituição, deve haver aqui uma fórmula matemática que explica isso. E depois o edifício estava a arrebentar pelas costuras, creio que nessa época, em 78, o edifício tinha 6 mil alunos, o que é uma coisa impressionante para um edifício que, apesar de tudo, é bastante grande, tem 12 mil metros quadrados, mas é um rácio crítico. E depois então dá-se a mudança da Faculdade de Ciências para o seu atual instalação, que é o campus da Senado Universitário, e depois basicamente o edifício passa então a alojar um conjunto de museus que já coexistiam e que se consolidam até se transformar naquilo que é o Museu Nacional de História Natural e da Ciência que nós vemos hoje em dia, o MUNHAC, 400 anos depois de ter sido inaugurado. Conforme o professor João Pernão disse, nós em 2021 e 21-22 trabalhámos com os alunos no edifício, o museu foi extremamente generoso, abriu-nos a porta, arranjou-nos uma sala, os alunos podiam trabalhar permanentemente, o que é um luxo absoluto, e faz parte do nosso processo de trabalho. Durante 2 semanas, os alunos basicamente fazem levantamentos ostensivos ou de elementos pontuais do edifício como forma de o visitarem, tomarem contacto com as coisas, aprenderem a representar aquilo que é importante, o que é desenhar uma porta, o que é desenhar uma janela, o que é desenhar as estereotomias todas de um pavimento qualquer notável, do qual resultou um conjunto de trabalho que não existia, em termos de recolha e de produção de informação, que de facto, conforme o professor Pernão mencionava, deu asa a uma exposição tardia no tempo, mas merecida e devida face àquilo que o museu nos tinha dado, tanto a aprender como em termos de acesso, em janeiro deste ano, em que foram expostos aí 70% de todos os painéis que foram produzidos, dos 50 e tal painéis a zero, foram produzidos pelos alunos com levantamentos temáticos. Nesta exposição tiveram também patentes para consulta 3 dissertações, entretanto realizadas por alunos finalistas deste mesmo curso, que têm um nome comum, que chamam-se sempre Contributo para uma Anamnese, e depois o subtítulo é que vai variando conforme efetivamente o enfoque do trabalho. Depois foram trabalhos que foram acabados em... Até alunos que nem chegaram a trabalhar lá, ou trabalharam muito fugazmente, mas revelaram o interesse pelo edifício, e que, cá está, nesta perspectiva de como é que se documenta e se contribui para a história de um edifício com 400 anos e uma plétora de instituições que o ocuparam, e que nesse sentido são muito, muito interessantes porque são paralelismos à evolução sociocultural e económica do nosso país, não é? Desde o domínio dos jesuítas, a questão do período do Marquês de Pombal, a Escola Politécnica, a afirmação do século XIX e depois a massificação do século XX e subsequentes. Esses 3 trabalhos focaram-se em períodos forçosamente limitados. O primeiro de todos foi... estes trabalhos foram sempre orientados por mim e pelo professor Mascarenhas. O primeiro foi a tentativa de reconstituição das plantas do Colégio dos Nobres em 1772. Já vamos perceber porquê. Porque há um texto que descreve detalhadamente o interior do edifício, mas não há desenhos que descrevam como é que o edifício era, como que ilustrem como é que o edifício era, o que é muito interessante. Foi um trabalho que se concluiu em 2022, muito interessante, conduziu a descobertas muito interessantes. Um trabalho sobre o período longo do noviciado da Potovia, que também, todos estes trabalhos tiveram este sentido muito interessante de conjugar os elementos desenhados e escritos, pornográficos, digamos assim, específicos a um determinado período, e portanto consolidá-los e depois operar sobre eles. E às vezes até resolverem mistérios, como por exemplo neste caso há uma gravura que aparece repetidamente na internet, que esta que está aqui embaixo a dizer, da Academia Nacional das Belas Artes. A Academia Nacional das Belas Artes, onde eu já fui várias vezes, diz que não tem esta gravura. E a determinada altura nós apercebemos que isto era a cópia de um quadro que afinal está no Museu de Arte Antiga e que tem esta coisa altamente, diria eu, meta, porque
isto é um quadro que representa a partida de São Francisco Xavier para a Índia, em 1500 e tal, mas o quadro, na realidade, foi pintado em 1730, quando o noviciado ainda era noviciado. E este quadro foi pintado para estar na igreja do noviciado. Portanto, o noviciado aparece representado num quadro que estava dentro do próprio noviciado. É assim que é uma espécie de coisa matriosca, umas coisas dentro das outras, assim sucessivamente. Foi bastante divertido descobrir isto. E depois um trabalho, que foi o mais recente aqui, um trabalho de grande fogo, este demorou 2 anos, foi a Helena Pato. Portanto, o trabalho anterior já agora foi realizado pela Margarida Coimbra, e este trabalho mais recente que está aqui foi um trabalho de fogo realizado pela Helena Pato, que fez um trabalho que também nunca tinha sido feito. Ela propôs-se, e a nosso ver deve ter conseguido, acho eu, recolher, sistematizar, interpretar todas as fotografias conhecidas do edifício, desde a mais antiga de todas, que é a pai da 1860, até ao período em que o edifício arde. E a Helena compilou 342 fotografias organizadas em álbuns por aproximação, a cidade, a fachada principal, a envolvente, os espaços principais. Um trabalho muito, muito interessante, com aspectos muito divertidos, de datação indireta, de tentar descodificar o que é que certas fotografias eram, porque correspondiam a coisas que tinham ardido, e então interpretar as plantas. Isso é um aspecto que foi muito interessante, porque, no fundo, estes trabalhos não têm a pretensão de ser trabalhos históricos, no sentido historiador puro e duro, mas trabalhos de interpretação histórica ou arquitetónica, ou seja, os elementos históricos vistos na perspectiva de quem domina as ferramentas da arquitetura. As plantas, os desenhos, as memórias descritivas, os processos da construção, e depois correlacionar as coisas. Não num sentido, como é que eu ia dizer, oposto ao trabalho do historiador, mas num sentido complementar em termos da perspectiva, porque se olha para os elementos históricos com uma perspectiva de projetista ou com os instrumentos do projeto, digamos assim. Bom, então dito isto, vamos lá a esta viagem rápida por 10 momentos. Eu tenho aqui, eu achei que isto ficava interessante haver aqui uma espécie de designação do para que é que nós íamos olhar e qual era o tema que nos trazia até aqui. Uma das coisas muito interessantes, a determinada altura, foi tentar perceber, por exemplo, como é que o noviciado da Cotovia era representado e nomeado nas gravuras panorâmicas da cidade de Lisboa. Este quadro parece particularmente interessante. É um quadro que representa basicamente a chegada de Filipe I, Filipe II, de Portugal a Lisboa, em 1619, que é precisamente o ano em que o noviciado se inaugura. Portanto, parece-nos bastante interessante começar por aqui. É muito evidente identificar aqui, de facto, a presença do noviciado. Está ali o Palácio de Noronha Soares, lá em cima, que hoje tem a imprensa nacional, São Bento, aqui embaixo, a Igreja dos Mercês ali, e depois aqui o Palácio dos Condes de Aveiro, aqui embaixo, e a Fortaleza, e lá em cima, naquele canto, São Roque, fora já das muralhas. Isto deu asa a uma viagem muito interessante. Isto faz parte do trabalho da Margarida Coimbra, que foi basicamente ir olhar para todas as gravuras e representações que conseguíssemos encontrar dentro do período cronológico, desde 1619 até 1759, e perceber como é que nelas era ou representado ou nomeado o noviciado. E o que sucede é que, em algumas gravuras, não é possível identificar, seja porque não tem legenda, seja porque não é verdadeiramente possível identificar. Noutras, sim, quando existe a identificação, é esta espécie de pequeno zoom que está aqui à vossa direita. E depois existem também aqui algumas gravuras que estão aqui cronologicamente, aparentemente já para lá de 1759, mas elas são cópias de gravuras mais antigas e, portanto, como tal, também tiveram direito a entrar nesta comparação. Foi muito interessante constatar, e isto foi uma conclusão bastante divertida e muito interessante, por um lado, a grande variedade de nomeações do edifício. O Claustro dos Jesuítas, a Igreja dos Apóstolos, o Convento da Cotovia, portanto, isto tinha um conjunto de nomes diferentes. Há uma coisa muito interessante que é, quanto mais antigas são as representações e não têm legenda, mais fidedigna é a representação. Quando as gravuras começam a ter numeração e letras, a representação passa a ser abstrata. Porque o que interessa é ler o que é que lá está escrito e seguimos em frente. E é muito interessante. Há aqui uma representação que é esta, em 1755, o Claustro dos Jesuítas, escrita em holandês, que até vai ao ponto de transformar a Universidade de Cotovia num edifício do norte da Europa, porque claramente quem gravou a gravura não estava muito preocupado se isto correspondia à realidade ou não. Isto é um aspecto bastante divertido de tentar perceber, que a verdade é que, agora, de forma menos ligeira, se o edifício era representado e era nomeado, é porque era importante. E isto era uma expressão da magnitude do edifício. E um dos aspectos que estas gravuras assinalam, e veremos mais adiante, é que o edifício do Noviciado da Cotovia era altamente visível desde o Rio Tejo quando se chegava. Porque
O edifício estava fora do perímetro da cidade, ao topo de uma colina, contra o céu, porque estava sob a linha de Feste. Portanto, quem entrava de barco na cidade de Lisboa, olhava ao longo de uma colina, que era a colina de São Bento, e via lá em cima, contra o céu, virado a sul, um edifício de grande escala. Que hoje continua a ter a mesma escala, já não tem a mesma liberdade de visão a partir do Rio Tejo. Portanto, nós hoje temos esta ideia de olhar para o Tejo, mas temos que perceber que se chegava à cidade de Lisboa de barco pelo Tejo e então se entrava na cidade aí. E isso é uma escolha relevante deste local. Já agora, um bocadinho de parênteses. Esta apresentação tem uma ordem vagamente cronológica, mas não vai contar a história do edifício, porque esse não foi... O professor Mascarenhas Mateus deu-me demasiada liberdade e eu entendi que não ia contar a história toda do edifício. Segundo ponto. A Quinta dos Apóstolos e a Terra dos Padres da Companhia. Isto é duas das designações oficiais de como este edifício, ou como este conjunto era, e é um aspecto muito interessante perceber foi a escala do terreno desta quinta. Na realidade, a quinta é doada aos jesuítas para servir de fonte de rendimento para eles poderem construir um noviciado. E é um processo muito interessante, porque os jesuítas são acompanhados por vários arquitetos, vão ver vários terrenos e rejeitam os terrenos. Não tem água, as fundações não são boas, é demasiado pequeno, até que eles chegam à conclusão que mais vale é construir um noviciado no próprio terreno, que devia dar rendimentos para construir um noviciado, que é a Quinta da Cotovia, ou da encosta da Cotovia. Este é um desenho muito interessante, faz parte dos... Está ali explicado, mas essencialmente, basicamente, o Pedro Nunes Tinoco, arquiteto real, faz o levantamento do sítio para onde vai passar o aqueduto das Águas Livres. E, portanto, ele começa em Montemor e vai fazendo o levantamento todo do traçado por onde há de passar em termos de distâncias e de relivos o aqueduto das Águas Livres. E a determinada altura, é um conjunto de fólios que existe na Biblioteca Nacional, são páginas que têm anotações e anotações, e a anotação 93 é esta, é quando ele de repente passa pelo Largo do Rato, chega ao canto daquilo que é o início da Quinta dos Apóstolos e diz, nesta linha que se vai da Quinta dos Apóstolos em diante, se leva de alto, como se mostra na figura, até à Quinta de André Soares, que ficava na direção de São Roque e, mais ou menos, onde fica hoje o Príncipe Real. É muito interessante duas coisas. Uma coisa é, estas notações todas que estão aqui numéricas são palmos de craveira. Somando isto tudo, o rigor desta distância é impressionante. Quando se mede no Google Earth em AutoCAD, tem a diferença é para aí, tipo menos de 3%, o que, para quem por uma coisa medida há 400 anos atrás, é bastante interessante. É muito interessante também a presença deste botão aqui de entrada no muro, porque ele corresponde essencialmente ao bico que chega ao Largo do Rato, e que se vê nesta fotografia da maquete da cidade de Lisboa, antes do terremoto de 1755. O noviciado está ali, à direita, não é? Vê-se bem aqui a atual rua da Escola Politécnica e a Fábrica das Sedas, e consegue-se intuir mais ou menos o que era a escala desta quinta e a tal isolamento do edifício virado a sul pela encosta toda que descia São Bento até ao rio, e portanto chegar à cidade onde estão os barcos lá embaixo era olhar aqui para cima. É muito interessante, de facto, a marcação desta entrada, até porque esta designação da Terra dos Padres da Companhia consta dos desenhos do Carlos Mardel, quando ele basicamente implanta o chafariz do rato, que existe hoje atualmente, no sítio onde se entrava para dentro da quinta. Portanto, é preciso compreender que, essencialmente, a quinta e os terrenos dos Padres da Companhia ocupava aquilo que hoje é a extensão toda da Rua do Salitre até ao Parque Meyer, subindo pela encosta até, basicamente, à zona de entrada da Praça Príncipe Real e para a Rua da Escola Politécnica toda. Era um terreno de uma extensão muito, muito considerável. Este é daqueles desenhos, peço desculpa, é daqueles desenhos feitos imediatamente a seguir ao terremoto de 1755, para o loteamento dos terrenos nesta zona. É muito interessante porque representa a extensão da quinta, incluindo uma explicação, a meu ver, porque é que o edifício também não terá sido acabado. Há ali uma espécie de declive grande para nascente, onde hoje se situa a descida da zona toda do Jardim Botânico e que, a meu ver, impediria que se concluísse o edifício como ele tinha sido imediatamente imaginado. Quando nós passamos esta delimitação e a sobrepomos à apresentação fotográfica da cidade atual, conseguimos perceber a natureza do tamanho e da dimensão desta quinta, que era de facto verdadeiramente impressionante. Todos os terrenos da Procuradoria-Geral da República, a Rua Nova de São Mamede, todos esses quarteirões, a frente toda da Rua do Salitre, tudo estava englobado dentro desta quinta, o que era uma coisa muito considerável. Isto foi parte, por exemplo, do trabalho também da Margarida Coimbra, porque um dos desafios era, ok, fala-se muito do noviciado, mas qual é que era a extensão da cerca que estava associada ao noviciado? A planta do pavimento superior do noviciado da Cotovia.
como já foram entender como um modelo. Na Academia Nacional das Belas Artes existe um conjunto de desenhos relativos à Universidade do Cotovia e ao Colégio dos Novos. Este é talvez o mais antigo, não está datado, está legendado, é evidente, não é? Diz planta do pavimento superior da Universidade do Cotovia. Segundo a arquiteta Inês Gato Pinho, que a determinada altura tivemos reuniões com ela, e entrevistas para a elaboração da dissertação da Margarida Coimbra, este desenho é muito parecido com desenhos de levantamento feitos após a expulsão dos jesuítas, para se perceber qual era o património que existia e que se podia ocupar. Até porque esta planta, que a determinada altura está legendada, e é muito interessante, diz ali, petit pé em palmos. Petit pé era, antes de dizer escala, disse petit pé, porque é petit pied, o pé pequenino, petit pé. Portanto, o petit pé em palmo, que é bastante interessante, muito bem desenhado também, muito bonito, mas que tem anotações que dão claramente a entender que isto não é um desenho de um edifício acabado de fazer. Há várias anotações que dizem varanda que se acha arruinada, ou quartos que se acham arruinados. Ora, um edifício acabado de fazer não teria zonas arruinadas. É muito interessante esta linha de traço interrompido que aqui está, porque quando nós dizemos, bom, este é o edifício antigo e depois o edifício que já lhe sucedeu já o substituiu todo. Hoje em dia, quando entramos no átrio do museu, há 3 portas ao fundo daquilo que é o átrio, que é a antiga igreja. E a seguir a essas portas, há um corredor que dá acesso ao claustro, que não alinha com as portas a eixo da igreja. Que provocam esta espécie de interrogação, porque é que o corredor não alinha com as portas centrais da igreja, que era o que fazia sentido, um edifício altamente simétrico. Mas é que aquele corredor já estará ali desde a época da Universidade do Cotovia, quando aquela passagem não tinha a importância visual que tem hoje em dia, e que basicamente era delimitada essencialmente pela presença de uma das escadas e um compartimento. E os corredores que eram verdadeiramente importantes eram aqueles quando se saía das laterais da igreja em direção ao pátio. Portanto, quando hoje em dia parece que há um corredor que está mal implantado em relação ao edifício, é porque na realidade esse é o corredor mais antigo do edifício e não um corredor mal implantado. É verdadeiramente uma permanência de 400 anos no desenho daquela planta, ainda que o edifício já tenha ardido várias vezes e sido construído outras tantas. No âmbito do trabalho da Margarida, houve um desafio muito divertido e potenciado pelo facto que a Margarida foi a Paris, foi visitar a Biblioteca Nacional de França e foi procurar nos arquivos. Basicamente, a Biblioteca Nacional de França estão os arquivos de todos os desenhos, basicamente mais de 1000 desenhos de edifícios jesuítas. O espólio da companhia foi desmantelado com a sua extinção e as partes escritas ficaram em Roma e as partes desenhadas dispersaram-se pelo mundo. Na Biblioteca Nacional de França existem 1000 desenhos sem textos e em Roma devem haver milhares de páginas sem desenhos. Pronto. O que quer dizer que em Paris existem montes de desenhos e que os jesuítas tinham esta coisa muito interessante, que eram altamente metódicos nos processos de gestão da construção. E, portanto, as coisas eram feitas localmente, mas iam a Roma ser aprovadas e vistoriadas. Portanto, há imensa correspondência a ir e a vir, embora isso depois também provoque. Há versões de desenhos que não se sabe que foi construído, sim ou não. Enfim. Mas em Paris existem vários desenhos não identificados da província de Portugal. E, portanto, a Margarida foi a Paris, não de propósito, mas ainda bem que foi. E foi a Paris ver se conseguia encontrar desenhos não identificados que correspondessem ao noticiário. Não encontrou. Mais tarde viemos a descobrir que, na realidade, podemos aceder aos desenhos da Biblioteca Nacional de França todos online, com bastante qualidade, que é bastante impressionante. Então fiz um exercício muito interessante que foi procurar, ela fez, nós vimos fazer, um exercício muito interessante que foi procurar plantas de noviciados europeus contemporâneos à Universidade da Cotovia e perceber se havia alguma semelhança na forma como eles tinham sido desenhados e concebidos. Uma vez que os jesuítas eram tão organizados e tão sistematizados, não é? Eles tinham um manual de estudos da Ratio Studiorum que toda a gente tinha cumprido, podia ser que tivessem umas regras que também tivessem que se cumprir para construir edifícios. O que se constatou é que não. Pronto. Fez esse exercício comparativo muito interessante, que foi, no fundo, pôr as plantas todas à mesma escala, muitas delas não têm dimensão, mas nós presumimos e assumimos que vamos pôr as igrejas todas à mesma escala, e pomos as plantas todas à mesma escala a partir das igrejas, vamos comparar as plantas entre si. Portanto, temos aqui coisas lituanas, alemãs, francesas, belgas, polacas. E a constatação, pelo menos o que percebemos, é que, no fundo, o Universidade da Cotovia, ainda que incompleto, é aquele que mais se aproxima de um modelo, ou seja, de uma espécie de desenho perfeito de um edifício com uma igreja no meio, a eixo, duplamente simétrico, com um pátio de um lado e do outro, e que, ainda que incompleto, não há mais nenhum que se aproxime dele, a não ser aqui vagamente o Noviciado Jesuíta de Vilnius, na Lituânia, que mesmo assim tem a igreja chegada a um lado, como vários dos outros. O que é também muito interessante, porque no fundo havia aqui um princípio, o Pedro conhecerá isto de outras vidas. Começava-se a construir a igreja na expectativa de um terreno que permitisse depois duplicar o edifício.
Portanto, começava-se com a igreja de um lado, ia-se para um lado, e depois, se houvesse dinheiro, fazia-se o outro lado do edifício. Claramente aqui não parece ter havido dinheiro. Em Portugal, o dinheiro para a fachada parecia existir, depois lá para trás logo pensamos sobre isso. Um clássico. E, portanto, muito interessante perceber que, do ponto de vista tipológico, o noviciado é, dentre aqueles que se conhecem em termos de Europa, o que mais se aproxima do modelo, ainda que incompleto. Naquela lógica que o professor Hugo Faria explica muito bem, tipo tipologia e modelo, foi um exercício muito interessante de fazer também. A relação das casas, ou uma carta anónima que já não o é. Isto aqui é uma coisa criptoenigmática. Este texto é um texto muito interessante, de 1772, com 11 páginas, que vem publicado pela primeira vez num livro de 1987, embora o Rómulo de Carvalho, que escreveu sobre a história do Colégio dos Nobres, mencione este texto em 1959, e que descreve o interior dos 2 pisos do Colégio dos Nobres, em 11 de abril de 1772, e começa no piso térreo, vai andando, vai por todos os compartimentos e explica as medidas de todos os compartimentos, e tem X portas, e tem X janelas, e olha para este lado, e anda-se para aqui, e anda-se para além. E depois sobe ao piso de cima, baralha-se um bocadinho quando vai ao piso de cima, às vezes diz que está a olhar para o norte, mas depois está a olhar para o sul. É muito interessante. Isto foi o princípio do trabalho da Clara, e a Clara passou semanas a transcrever este texto para português moderno e a interpretar as palavras que não sabia o que é que queriam dizer. O que é uma ministra, o que é um escabelo, o que é, por aí fora. Foi muito interessante. E a transcrever também a parte dos palmos. Esta carta é anónima. E um dia a Clara, e bem, decidiu ir a Évora, ao arquivo de Évora, e pedir para ver o original da carta. Tudo o que nós tínhamos eram umas digitalizações de qualidade do livro, mas não o original. E trouxeram-lhe um maço de papéis, e estava basicamente no espólio de Frei Manuel do Cenáculo, que foi o primeiro presidente da Real Mesa Censória, que foi quem substituiu a Inquisição, e que era, ele era de Lisboa, mas foi nomeado bispo de Évora. E, portanto, a determinada altura que acontecesse, só para vos dar um parênteses, o Colégio dos Nobres era uma grande rebaldaria. Era uma grande rebaldaria. Qualquer pessoa entrava, as pessoas iam lá todas a jantar, diziam, então, quantas peças de fruta é que esta pessoa comeu ao almoço? 40. Portanto, dá para perceber que as pessoas iam lá abastecer-se. E o rei determina a determinada altura que tem que haver ordem e haver umas cancelas que impedem que as pessoas de fora entrem dentro do edifício, que contactem com os alunos. Esta descrição, essencialmente, é para provar ao presidente da Real Mesa Censória que as disposições reais tinham sido cumpridas e se tinham instalado cancelas onde ele tinha mandado. E a Clara teve uma presciência, a meu ver, impecável, que foi, fotografou todos os documentos que tivessem ali, que tivessem uma assinatura. E a seguir fomos comparar as caligrafias da carta com as caligrafias das cartas assinadas. E apurámos que aquela caligrafia ali à direita, que diz abril de 1772, agosto de 1775, tem a mesma letra, são escritas pela mesma pessoa. Foi muito interessante chegar a esta conclusão. Notem, até há cartas assinadas pelo Marquês de Pombal. Está ali em cima. Isto é um excerto direto do trabalho da Clara. E, na realidade, esta carta está assinada por Joaquim José dos Reis, que é uma figura muito importante. O Rómulo de Carvalho fala dele como uma figura à qual não é dada crédito devido. Ele foi o mestre de obras do colégio, mas também quem construiu todos os aparelhos científicos que tornaram o Colégio dos Nobres numa instituição de referência à época na Europa. E que depois, com a extinção, com a reforma da Universidade de Coimbra, em 1772, todos esses instrumentos migram para Coimbra, tal como os professores de ciências. E em Lisboa só ficam os professores de dança, equitação, esgrima, jogo de bilhar, latim, gramática, que era isso que os alunos gostavam. A parte das matemáticas, não. É preciso ver que o currículo do Colégio dos Nobres supunha dar álgebra a miúdos com 7 anos, o que é desafiante. Mas é muito interessante porque, de facto, muitas das máquinas que ele construiu estão hoje, de facto, no Museu da Ciência em Coimbra, da Universidade de Coimbra. Por outro lado, isto empresta um enorme valor à carta, porque as medições que foram feitas por alguém que sabia o que é que estava a fazer, essencialmente. E, portanto, isso foi muito interessante, não só desmontar o anonimato desta carta, como perceber o valor dela, e depois isso deu aso a uma espécie ao corolário do trabalho da Clara, que já vimos, que foi o ensaiar, o redesenhar das plantas em 1772. Aliás, nos documentos, existe um documento que é este, que é pessoas que atualmente têm direito a comer no colégio. E lá aparece ali o nome de Mestre Joaquim José dos Reis. Portanto, não só ele é uma figura conhecida, como ele estava efetivamente ligado ao colégio, e isso está comprovado nestes documentos. O retrato do Marquês de Pombal e os desenhos de Mardel para a instalação do Colégio dos Nobres.
No âmbito do trabalho da Clara, a determinada altura nós percebemos que não havia informação suficiente no texto para conseguir perceber e redesenhar as plantas. E, por uma gravura que eu vi no Museu da Cidade, que era uma reprodução, percebemos que havia um quadro no qual provavelmente haveria informação que indiretamente nos interessava. Que é este quadro, que estava no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Oeiras, é o retrato do Marquês de Pombal em 1766, oferecido por dois comerciantes, um desenho a óleo espetacular, não há outra palavra para dizer, com 3,60 m por 2,5 m. Aquela é clara, só para dar escala. Isto é uma obra mesmo impressionante. Que, a tal maneira, o retrato é pintado em Paris. Depois a parte dos fundos marinhos são pintados por outra pessoa e a parte do que compõe e do que enche o quadro é pintado por outras pessoas. Claramente não é o Van Loo, que é o pintor mesmo do retrato. Nota, isto também é uma perspectiva impossível. Não há nenhum sítio onde esteja em cima do Rio Tejo a ver aquilo assim daquela maneira. O que é interessante é que a escala do quadro permite que as representações das coisas dentro do quadro tenham um grau de detalhe que é quase o real. E então, a determinada altura, aos pés, isto é uma fotografia tirada ao quadro, aos pés do Marquês de Pombal, são dois desenhos, entre vários, que dizem ali, Colégio dos Nobres, que foi dos padres chamados da Cotovia. E a determinada altura diz, a cor amarela significa as novas acomodações que se fizeram para os estudantes leitores. Isto tem um grau de detalhe aqui, em que até os cruzamentos das abóbadas nos corredores estão marcados a traço interrompido. Ninguém ia fazer um desenho destes só para encher se não tivesse a copiar um desenho real à sua frente. Portanto, estes serão, talvez, as representações indiretas dos desenhos que, supostamente, Carlos Mardel terá feito para remodelar e complementar o noviciado do Cotovia para aí acolher, então, o Real Colégio dos Nobres. É muito interessante porque o Colégio dos Nobres, de todos os projetos que estão aqui representados, é o único que tem direito a dois desenhos. É aquele que é a planta do lado norte e este que é o alçado da frente. Este quadro está tão bem pintado que esta parte que vocês veem aqui, que dá a ideia que isto está desfocado pela fotografia, o quadro é mesmo assim, está esfumado. Portanto, existe uma espécie de simulação do que é a distorção do olhar quando nós nos focamos sobre umas coisas e não sobre outras. É o grau de qualidade desta peça. É mesmo impressionante. Foi muito interessante e o grau de detalhe chega ao ponto de nós conseguimos ler as legendas, não é? Fundo da sala grande dos atos públicos, onde o rei vinha a assistir, no final de todos os anos, às provas de graduação dos alunos do colégio. Ele subia a escada, a real escada, vinha pelo corredor, entrava ali na antessala das pessoas reais, ia até à sua tribuna e via os alunos a prestarem provas no piso inferior, uma vez que estão no espaço do pé direito. Foi muito interessante o contributo que isto teve para o trabalho da Clara, da reconstituição das plantas. Há pouco vimos a planta do piso superior, agora temos a planta do piso terra, que foi feita em 1821, é mais um desenho que está na Academia Nacional de Belas Artes. É um desenho que aparece muitas vezes reproduzido sempre desta maneira. São fotografias tiradas para aí nos anos 80, e foi assim a primeira vez que eu vi o quadro. Infelizmente, durante a realização do trabalho da Clara, que apanhou ainda resquícios do Covid, do segundo confinamento, e depois também obras na Academia Nacional de Belas Artes, nós nunca conseguimos ir visitar este desenho ao vivo. E só mais tarde, depois dela acabar, é que conseguimos ir ver. E, de facto, é muito diferente nós olharmos para uma reprodução de um desenho assim, claramente, vagamente, a preto e branco, ou um dia chegámos lá e conseguimos ver um desenho que é do tamanho de 1:0, moderno, essencialmente, não é? À escala 1:170, e que tem um grau de detalhe muito considerável, um grau de desenho até de qualidade notável, com uma coisa que tem 200 anos, não é? Estamos a falar deste tipo de detalhe, traços interrompidos, mobiliário fixo com aguadas castanhas, pátios marcados a cinzento. Infelizmente, as notações manuscritas estão-se a desvanecer em sanguínea, portanto, há partes que já não se conseguem ler o que é que querem dizer, nem quando se tiram fotografias e depois se puxa o contraste no Photoshop não se consegue perceber. Esta é a zona da cozinha do Colégio dos Nobres, que depois serviu então de laboratório, aqui com uma ponte, basicamente, que une o colégio ao edifício que existe hoje em dia, que é o edifício que está do lado poente da Alameda das Palmeiras e que há de ser intervencionado em breve, e que era a residência dos familiares. Tinha uma ponte para dentro do colégio, porque os familiares eram uma figura consagrada nos estatutos do colégio. Os familiares não eram os familiares na acessão da palavra que nós conhecemos. Os familiares eram funcionários do colégio, tinham a seu cargo até 5 alunos, que eram menores, e eles tinham que tomar conta deles, e tratar deles, e tratar da roupa e tudo mais. Mas os familiares não dormiam junto dos alunos.
traçavam esta ponte e entravam no piso superior do edifício dos familiares, que era este que está aqui à esquerda. Já agora esta grande zona que tem aqui este risco castanho, diz ali Cavalariças, é onde está hoje a Biblioteca Vandelli, que é a biblioteca que fica entre o Real Picadeiro dos Nobres, o edifício dos familiares, e tem de facto aquela coisa construída nos anos 30, que é a Biblioteca Vandelli, em si mesma notável. Curiosamente, neste desenho, ou não curiosamente, conseguimos ver a planta debaixo da sala dos atos. Portanto, no quadro do Marquês de Pombal vimos a planta de cima. Nesta planta vemos a planta de baixo e conseguimos perceber, de facto, que era um sítio notável, com uma tribuna, em que se dispunham quase como uma espécie de cortes de final do século XVIII, não é? Em que, de facto, as pessoas prestavam provas no centro da sala. Tudo isto desapareceu, porque há relatos sobre que era a sala de atos mais magnífica de Lisboa, o Marquês de Campo Maior. Há um suplemento à revista da Câmara Municipal de Lisboa de 1942 que transcreve as memórias do Marquês de Rio Maior e ele fala, de facto, o que é que foi as experiências daqui, a mais magnífica sala de atos de Lisboa, dos estuques. O Júlio de Castilho diz que quando estudou na Politécnica ainda se lembra de ver os estuques já a caírem na sala dos atos. Enfim. Temos visto muitos desenhos, agora alguns textos. Aqui a doutora Branca Moriés, que está aqui, que é a diretora dos arquivos, acho que se vai divertir um bocadinho, visto que ela é que me deu acesso a eles e depois eu estive lá, passei dias a olhar para eles. Ou, essencialmente, das pedras de São Francisco ao monumento de Dom Pedro IV. Portanto, em 1843, de facto, a Escola Politécnica arde. Esta gravura é bastante interessante porque o que está a arder é a Escola Politécnica, mas a legenda diz que é o Colégio dos Nobres. Isto, na altura, a criação da Escola Politécnica e a extensão do Colégio dos Nobres não foi pacífica. E, aliás, o tal texto do Alexandre Herculano, 1841, é... Eu ontem citava, mandei uma citação até ao Nuno Arenca que dizia, quer dizer, quando ele desmantela os disparates das pessoas que querem voltar a ter o Colégio dos Nobres, diz ele, nem uma penência hidráulica vai conseguir adensar mais do que o fecho de disparates que Vossa Excelência está aí a dizer. É uma coisa incrível. Aquilo era letal, claramente, ir contra ele. Aquele é o texto que ele escreve, muito interessante, em 1843, lamentando-se do incêndio da escola e propondo usar os fundos recolhidos para construir o monumento a Dom Pedro IV para reconstruir a escola, que causa outra enorme polémica, que é, mas a gente andou a dar dinheiro para construir um monumento ao imperador e agora querem meio fazer uma escola. E ele argumenta que talvez a escola fosse o melhor monumento possível ao imperador. Enfim, ele acaba por ganhar no sentido que a escola acaba por ser construída. E então, nos arquivos do MNHAC existe um conjunto de cartas e de textos muitíssimo interessantes. Este, por exemplo, de 1847, autoriza que da incompleta igreja de São Francisco da cidade, onde é hoje a Academia Nacional de Belas Artes, cuja reconstrução estava em curso e foi interrompida com a extinção das ordens religiosas, se retira a cantaria que for aproveitável para a reconstrução da Escola Politécnica. Esta carta basicamente fundamenta uma espécie de mito urbano, mas que se sabe que é as colunas da frente da Escola Politécnica vieram do Convento de São Francisco da cidade e são iguais às colunas da frente do Teatro de Dona Maria II, que é bastante interessante. Portanto, houve umas colunas que desceram do Chiado para o Rossio e outras que subiram do Chiado para o Príncipe Real. Portanto, foi cada uma para o seu lado, o que é muito interessante. Esta carta, aliás, é endereçada ao diretor da escola, que na altura era o general José Feliciano da Silva Costa, que está ali. Há uma outra carta muito interessante, muito divertida, que é esta, da repartição dos pesos e medidas, agora já em 1863. Constando que a Escola Politécnica, recebendo propostas por fornecimento de madeiras, admitiu nas ditas propostas a designação das unidades abolidas e proibidas por lei. O que é que acontece? O período de reconstrução da Escola Politécnica apanha em cheio a transição do sistema de varas e palmos craveiros para o sistema métrico. Em 1852, Dona Maria II manda instaurar o sistema métrico em Portugal e em 1859 diz que no dia 1 de janeiro de 1860 é proibido usar o sistema de varas e palmos. É bastante divertido porque a implantação do sistema métrico em Portugal deveu imenso aos professores da Escola Politécnica. Portanto, deve ter sido tramado para eles receber uma carta a dizer: então vocês que são o supra-sumo da implantação do sistema métrico aceitam receber propostas de empreiteiros em palmos e varas. E agora a anotação ali de lado é: visto e corrija-se. Porque, de facto, é muito interessante, porque era proibido o uso do sistema craveiro. Já agora, o edifício tem imensos, como a reconstrução vai desde 1840 até 1975, de facto, nós tanto temos elementos em sistema métrico dentro do edifício como em sistema craveiro. Por exemplo, todas as colunas
das arcarias do pátio central são múltiplos perfeitos de palmos carveiros, porque tem 66 de lado, que é 22, mais 22, mais 22, que é um palmo, mais um palmo, mais um palmo. Não há como enganar. É mesmo impressionante. Esta carta aqui nem é uma carta, é a capa do fólio onde estão guardados os originais. É divertidíssimo. Quer dizer, o Alexandre Colano argumentou: construa-se a escola, não se construa o monumento do Pedro IV. E a determinada altura, a grua da escola, o guincho grande da construção da escola, que é talvez o maior da cidade de Lisboa, acaba por ser requisitado para ir levantar a estátua do Pedro IV para pôr no lugar no Porto. Portanto, a grua vai de Lisboa para o Porto e depois volta. Já agora, depois a grua acaba por ser vendida ao Porto de Lisboa, o que significa também que foi uma obra de grande monta. Quando se vê, de facto, a escala da cimalha e da plativanda do edifício, que são pedras de cantaria maciças que pesam de várias toneladas cada uma, é muito impressionante. É muito impressionante. Portanto, teve que haver ali uns meios bastante importantes de construção a serem convocados. Já agora, isso traz daqui, de facto, um tema muito interessante, que é este, que é uma memória descritiva escrita pelo arquiteto engenheiro que mais trabalha na construção do edifício, que é o Pézerrat, que fez os banhos de São Paulo e que trabalhou imenso em Lisboa, um arquiteto francês radicado em Lisboa, e que é professor de desenho da Escola Politécnica. E, portanto, a determinada altura, no âmbito da prossecução, da construção do edifício, é-lhe atribuída a direção das obras e do desenho. Este texto está escrito em francês, porque ele era francês, é muito interessante, não, o estudo dele não está todo feito, eu já traduzi partes, mas não tudo, porque tem custos de construção, tens listas de materiais, é muito interessante para se perceber coisas do final do século XIX. Gosto muito, de determinada altura, desta última frase que está aqui, portanto, isto são páginas diferentes, vocês aqui, li o último parágrafo, não faremos entrar nesta estimativa, portanto, isto é a estimativa do que falta construir, o edifício não estava concluído, não fazemos entrar nesta estimativa os custos de demolição das construções antigas, que não podem ser utilizadas porque elas são representadas pelo valor dos materiais que produzem. Quer dizer, é a sustentabilidade ainda antes de haver sustentabilidade, que é, tenho aqui um edifício que ardeu, eu vou demolir aqui umas partes, mas eu aproveito os materiais para continuar a fazer o edifício, que é muito interessante. A determinada altura, neste texto, existe uma frase que diz ali: de modo a distinguir melhor as partes construídas das partes que já estão construídas, colorimos aquelas a carmim, enquanto as executadas estão coloridas a tinta da China. Quando a doutora Branca me enviou este texto, eu perguntei: olha, então e as plantas? E ela disse: não há plantas. Portanto, temos aqui uma espécie de descrição de como é que o edifício vai ser, mas sem saber como é que o edifício vai ser. Quando eu fui visitar a Academia Nacional de Belas Artes e fotografei todos os anos que havia lá, este que era algum dos que estão datados, este é de 1865, pasme-se, os desenhos do edifício têm duas cores. E, portanto, não acredito que estes desenhos sejam do projeto do PZA, acho que eles são cópias. Portanto, há um desenho de 1875 que é exatamente igual a este. Não faz sentido, com 10 anos de diferença, estar a fazer o mesmo desenho, a não ser serem cópias por razões que era preciso ter e que estão arquivadas na academia. Mas o que é muito interessante perceber é, a determinada altura, esta é a visualização cristalina de o que é que estava feito, o que é que estava por fazer. Comprovando-se também uma das coisas das quais o Pézerrat se queixa, que é, quando ele tem que desenhar a parte norte do edifício, tem que lidar com um problema que é, já lá está a torre do Observatório Meteorológico de Lisboa, que entretanto tinha sido construída antes de se pensar que a Escola Politécnica ia chegar tão longe nos terrenos. E o Pézerrat, aliás, diz: eu vou despontar a área da torre, mas depois vou acrescentar o laboratório, o auditório que me falta dentro do pátio, porque não posso demolir a torre, mas tenho que cá meter o auditório. É muito interessante. Já agora, notem, quem desenhou isto não resistiu à tentação de acertar o corredor atrás da igreja para o sítio onde ele devia estar, mas não para o sítio onde ele efetivamente está, que é fora do eixo. Portanto, havia aqui uma porção de simetria tão grande que é, mesmo que a realidade não seja assim, a gente vai representar a realidade desta maneira. Pronto. Esta é, de facto, a torre que obrigou o Pézerrat, inclusivamente, naquela perspectiva altamente neoclássica, a mudar a expressão do edifício. Se vocês andarem hoje à volta da Escola Politécnica, a fachada nascente, sul e poente tem vãos de verga-reta. Múltiplos perfeitos de palmos. Tem 6 palmos de largura e 12 palmos de altura. Portanto, são umas janelas valentes. Tem 1,32 m por 2,74 m. E são todas de verga-reta. Exceto estas, quando chega aqui a norte, que afinal tem uma verga curva. O próprio Pézerrat escreve na memória descritiva: agora vou ter que mudar o alçado para bater certo com a torre. Está lá atrás. Paradoxalmente, não se vê quando se está basicamente no jardim, porque esta coisa quase neoclássica de privilegiar
o alçado, a representação e não a fachada, a realidade, levou-o a tomar uma decisão de projeto que é: eu até vou mudar a linguagem do edifício para integrar a torre. É uma coisa, é um caso notável. Notem aqui, a torre está representada enquanto construção autónoma. Ali está integrada, tal como ela é hoje em dia, com um pátio a sul e um pátio norte que permitem estes vãos que estão aqui representados ventilar. É aqui que está instalada a administração do museu e a torre é, ainda que integrada dentro do edifício, totalmente autónoma. Tem umas escadas próprias, tem um elevador próprio e tem pisos que não acertam e não comunicam com o resto do museu. Portanto, para se ir à torre do museu, tem que se descer, entrar e subir para onde se quer. Se estiveres na torre, quiseres ir para outro sítio, tens de descer da torre, estás dentro do museu e sobes para onde queres ir. É aquela coisa quase interessante de a pérola que tem um grão de areia lá no meio. A cor da Escola Politécnica, o professor Pernão já se foi embora. Isto, agora entramos aqui no mundo das fotografias e em muitas coisas de explotar o trabalho da Helena, e que nós também depois falámos, ou de como a arquitetura não era branca. A Escola Politécnica foi um edifício profusamente fotografado, porque a fotografia era um processo químico e a química ensinava-se na Escola Politécnica, e a determinada altura a revelação e a fotografia passaram a ser um tema de ensino. Portanto, a Escola Politécnica era simultaneamente um sítio onde se dominava essa tecnologia, onde se podia experimentar tirar fotografias, e portanto existem fotografias desde 1870, talvez 1860, que é muito interessante porque são fotografias que têm agora 150 anos de idade e nos mostram uma realidade altamente desaparecida. Esta fotografia, ou estas fotografias do exterior do edifício, algumas das quais são até datáveis por coisas muito divertidas. Por exemplo, esta fotografia nos arquivos da Câmara de Lisboa vem sem data, mas a bandeira que está lá em cima ainda é a bandeira monárquica, e, portanto é anterior à entrada em vigor da bandeira da República em 1911, o que quer dizer que esta fotografia não sabemos quando, mas sabemos que não pode ser à partida depois de. Pronto. O que é interessante perceber aqui é que hoje em dia, de facto, a massa da Escola Politécnica do edifício, tal como vemos aqui, é muito ampliada pelo facto do edifício estar todo pintado de branco, virado a sul, altamente refletante, o que faz-o ter uma presença quase excessiva sobre a rua e até dificulta a leitura da sua composição, porque não há contraste entre as componentes da cantaria, as pilastras, os embasamentos, o frontão, a cimalha e os paramentos opacos. O que estas fotografias normalmente provam, as fotografias históricas, é que o edifício não foi branco até 1960. Daí para a frente passa sempre a ser branco. Mas até então nunca tinha sido branco. Porque as fotografias vão sempre variando nas tonalidades, mas nunca são brancas. Esta é uma fotografia muito interessante, que é, presumo eu, dos anos 50. São membros, com certeza, da Câmara Municipal de Lisboa, que estão a discutir as obras que se vão fazer e que foram feitas, que foi, basicamente, encurtar todos os graus da escadaria para que a rua da Escola Politécnica pudesse ser mais larga aqui. Porque as plantas anteriores a esta época mostram que os elétricos aqui tinham que desviar e passar em contramão, porque a rua era tão estreita que não dava para passar dois veículos ao mesmo tempo em frente à escada. E então a escada, basicamente, deve ter sido desmontada e os degraus foram encurtados e foram todos empurrados para trás, e são os degraus que nós vemos lá hoje em dia. Por isso é que, por exemplo, ali se vê a base das colunas, tem um degrau a passar-lhe à frente, e hoje em dia, se forem lá, há um calço que disfarça a base das colunas, porque os degraus foram para trás e aquela parte não estava acabada, e de repente os degraus andaram para trás e agora há ali uma espécie de calço que não se percebe o que é que está a fazer na base de umas colunas possantes. Mas, para todos os efeitos, de facto, o edifício não era branco. Aliás, dentro do próprio edifício existem representações, esta fotografia não consigo ter melhor do que essa, que apontam para a ideia que o edifício terá tido uma cor ocre, que seria uma das duas cores mais ou menos tradicionais de Lisboa, não é? Uma vez que é produzida a partir das argilas e das terras da região, portanto, ou seria óxidos de ferro ou tons de ocre, e até se fizeram, precisamente no contexto das disciplinas, neste caso na disciplina axilar do curso de mestrado, até se fizeram simulações do que é que seria voltar a ter o edifício numa cor, não sabemos se exatamente esta, mas uma cor com fundamento histórico que permitisse, de facto, ler o edifício e as cantarias por contraste e o amenizar. Que esta ideia que existe hoje em dia de que tudo o que é relevante era branco, não é verdade, porque quem tinha dinheiro podia comprar pigmentos. Quem podia comprar pigmentos, comprava. Então os edifícios tinham cor. Quem não tinha dinheiro é que pintava os edifícios de branco, porque era pobre e só tinha cal. Portanto, esta ideia do branco como uma espécie de representação de um estatuto qualquer é uma construção moderna nossa e não uma coisa com um fundamento histórico. E para acabar, em 1978 o edifício arde, muito daquilo que a gente viu desaparece, outras coisas permanecem, e há de facto um conjunto de edifícios de fotografias históricas que ainda hoje
Isto é uma espécie de memória do que já foi e estímulos para possibilidades de reabilitação e restauro do que ainda persiste. Portanto, isto é um incêndio em 1978. O incêndio terá começado porque havia uns barracões pré-fabricados construídos no pátio e terá começado num caixote de lixo. Desses barracões, os barracões arderam, como estavam dentro do edifício, propagaram-se. Aquela ala toda, por exemplo, que era o Museu Bocage, que era da História Natural, estava cheia de animais empalhados. O termo empalhado quer dizer que os animais tinham palha, e, portanto, já se consegue imaginar que aquilo foi uma má combinação entre a palha e o fogo. Aquela ala toda ardeu. Sobreviveu apenas para aquele lado, a zona do atual laboratório e psiquiatra químico, que era uma zona onde haviam produtos químicos que, explodindo, iam ter consequências gravosas, porque havia questões aparentemente ou tóxicas ou até quase radioativas. Portanto, os bombeiros fizeram a escolha de deixar arder o edifício e proteger aquele canto que seria o mais crítico. E também deste lado, mais ou menos, uma fotografia está a ser tirada, o laboratório Cirilo Soares, que é assim que se chama hoje em dia, também foi protegido. O que nós vemos quando cruzamos a realidade hoje em dia dos poucos sítios que sobreviveram, portanto, esta é a sala, é a de Meia-Marques, ali à direita, ficou protegida por estar no canto do edifício, para lá do anfiteatro químico, e tal como tal, conseguiu sobreviver ao incêndio, porque estava no sítio certo e estava protegida. Mas esta fotografia, por exemplo, de 1880, que mostra aquilo que é hoje, isto é a sala das reservas visitáveis, onde é hoje as reservas visitáveis, no piso terra, por baixo daquela outra sala, mostra uma riqueza decorativa notável no mobiliário fixo, na continuidade dos aspectos decorativos do mobiliário fixo com os vãos e com as carpintarias, em que se percebe que há um sentido de continuidade, em que o mobiliário fixo não é pintado e se apresenta como uma coisa autónoma, mas como uma coisa que é integrante do espaço, que seria muito interessante voltar, à luz destas fotografias, a voltar a ter nos poucos espaços que ainda sobrevivem. Este mobiliário é notável, porque a escala, aquelas portas têm mais ou menos 3,20 metros a folha das portas. Portanto, estamos a falar, estas salas têm 6,10 metros de altura. Portanto, é preciso olhar para isto com a escala correta e perceber que isto é mesmo muito grande. E, portanto, é dos poucos sítios onde o mobiliário ainda existe, é nesta sala, é a de Minha Marques, e no lado oposto, que é a Cirilo Soares. A própria ideia de que há sítios notáveis dentro do edifício que já tiveram iluminação natural e que hoje não têm. Esta é uma fotografia, eu penso que ela é de 1870, talvez, embora esteja ali não datada assim dessa maneira, onde se percebe que o laboratório, o anfiteatro químico, tinha iluminação natural e aquela planta de 1961 mostra que naquela zona há claraboias, hoje em dia desaparecidas, que admitiam luz e que traziam luz natural até aqui. Esses espaços hoje em dia estão cometidos à penumbra e seria muito interessante vê-los como eles foram imaginados, com esta iluminação natural que está aqui fotografada e percebe-se bem que ali entra luz. Ou até a riqueza decorativa. Isto é o átrio durante o 12º Congresso Internacional de Zoologia, em 1935, em que nós conseguimos perceber que todos os paramentos opacos estão pintados numa cor escura, o que destaca as cantarias, que as colunas metálicas que existem hoje em dia tinham pinturas que fingiam marmoreados. Percebemos também que as galerias envidraçadas que foram criadas e que definiam salas ajudavam a trazer a luz, e hoje em dia isto não existe. Ou seja, se nós compararmos a geometria do átrio hoje está cá, mas este sentido que ele poderia ter de maior riqueza e concentração com aquilo que é o pavimento, por exemplo, que tem uma riqueza decorativa bastante considerável, não existe. E estas fotografias históricas trazem-nos essa possibilidade de, e estas investigações todas, perceber o que manter, o que pensar, como poder intervir. É óbvio que, como diz o professor Aguiar, e bem, quando começa a invenção, acabou o restauro, e portanto nós não sabemos tudo, mas a verdade é que estas fotografias nos dão pistas para poder imaginar que estes espaços podiam ter uma glória um bocadinho maior, sendo que há outros sítios onde já não é possível voltar mesmo atrás, e existem outras possibilidades de desenho, e o edifício avança pelo tempo, como tem que ser, não é? Na contemporaneidade. Isto são espaços que, apesar de tudo, ainda sobrevivem. Este é o laboratório Cirilo Soares, que tem grandes problemas de entrada de água a partir do teto original. Isto é uma fotografia de 2020 e hoje em dia está em piores condições. Foi um luxo. Esta foi a sala que o museu nos emprestou para os alunos trabalharem. Os alunos podiam vir para aqui, tinham entrada gratuita. Acho que não podíamos pedir mais. E, curiosamente, até existem sítios que ainda estão de origem, não afetados pelo incêndio, como esta galeria, que eu sou eu ali, onde, em 2024, até descobrimos vestígios de pinturas novecentistas nos rodapés originais, atrás de camadas e camadas de tinta de areia, e, portanto, ainda estão cá para poderem ser documentadas, como fizemos na altura. E pronto, é isso. Agradeço imenso. Não tenho bem noção do tempo que demorei. Espero não ter demorado muito mais que 1 hora. Mas, sim, 6h15, não foi mal. Pronto, agradeço imenso. João, e agora?
Se alguém tiver alguma questão, desde que não me peçam para repetir. Estamos bem. Se não tiverem, agradeço imenso a vossa presença. O que tem, diz. Estava retomando aqui dar os parabéns pela conferência e desta vez também pelo trabalho realizado por ti, pela equipe, pelos alunos. E dizer que não, mesmo que nós estamos aqui às vezes em salas contigo, não tens a mesma percepção da profundidade que estes trabalhos vão. A minha pergunta era se, para além desta exposição, parece que nós também parávamos no Conselho das conferências, isto vai ser comunicado de alguma maneira, porque a necessidade de informação. Eu acho que é diretamente à escola, ao museu, mesmo seguramente à sociedade da produção e à sociedade e à arquitetura. Mas é essa que comunica, e parabéns. Essa é a million. Já, antes de mais, agradecer. Eu acho que isso é sempre verdade, no sentido que, apesar de termos imensas conversas de máquinas de café, elas nunca têm tempo para chegarmos até estas coisas e infelizmente acaba por ser natural, mas ainda bem que depois também existem estes eventos que nos permitem colmatar estes aspectos. Reforçar aqui um aspecto muito importante que é: eu estou aqui a apresentar estas coisas, mas houve muitos contributos, muita disponibilidade, muita acessibilidade, trabalho de equipa, conversas divertidas, visitas com os alunos. E, no fundo, a determinada altura, foi acontecendo, foi-se propiciando que eu fui conciliando e conjugando uma carrada de informação e fui sistematizando e organizando. E isso aconteceu. Quanto à exposição, eu peço desculpa, porque, na verdade, a falha foi minha, porque eu não cheguei a divulgar a exposição suficientemente. Quanto à pergunta do Million Dollar Question, tenho que ter cuidado, porque está a ser gravado. Não sei, não sei responder. O museu, de facto, tem insistido na vontade de publicação. Estas teses, as nossas estações, por definição, ficam totalmente disponíveis online. Sim, já debatemos este ensejo que estas coisas precisavam de existir mais do que no mundo digital, de serem partilhadas, e a própria abordagem disto ser tapeado aos nacos era um bocadinho, uma espécie de abordagem quase de fascículos, que se pudesse, então, depois, mais tarde, conjugar e dar um sentido qualquer. Embora, conforme eu disse no início, acho que é uma ambição impossível pensar que se consegue fazer um livro, sequer um tomo, que recolha isto tudo. Mas seria passo natural e que há mais investigação aqui para fazer, há coisas que não foram feitas, há algumas das coisas que eu mostrei aqui são coisas que eu traduzi, escrevi, mas verdadeiramente não encontraram o sítio para ser, nem outras pessoas para ajudar e isto a ir mais longe do que o que se consegue. Nesse sentido, foi muito interessante e é um aspecto que eu, enfim, tenho prezado, que é temos tido a felicidade e a sorte de facto, neste mestrado, ir encontrando alunos que de repente descobrem, e hoje parece muito importante, que ser arquiteto ou ser arquiteta não tem que ser só fazer projetos, também pode ser uma forma de estar sobre as coisas, de olhar sobre as coisas, de trabalhar também nesta preservação e neste estudo, que então depois informa o projeto, e foi por aí que estes trabalhos todos começaram, por isso é que eu sou o contributo para o Manamed, não é? Falta a parte do diagnóstico, terapia, controle, por aí fora. É algo a debater. Não, eu percebo que é um desafio, quase que devia ter antecipado que essa pergunta ia ser feita, mas não, verdadeiramente não tenho uma resposta do género, para a semana sai. Não sei como responder bem. Não sei se respondeu o que tu querias, mas. Pois, olha, Fernando, vou estar aqui o microfone ao fundo. Portanto, mais que agradecer, já temos tem tido a oportunidade de voltar a conversa de livros, que é absolutamente fantástica. Então, vai ter do Amaral, que é uma iniciativa necessária, não é? Quando ele lançou a arquitetura do Estado. Acho que essas iniciativas são necessárias, já temos a exposição, já acompanhámos alguns destes trabalhos, certo? Mas desta leitura agora, tivemos há uma questão que se me levanta, que é, quando todo este processo de conhecimento, a forma como se processo de conhecimento ao longo da história, isto é uma coisa encadeada, tem lapsos de tempo bastante alargados,
há com que um rigor tem a ver com as unidades de medida métricas ou dos palmos, através dessa antigo, ou o próprio processo de conhecimento como se vai formando, que atribui quase um rigor inexpugnável, ao mesmo tempo que não admite quase distrações, mas no melhor sentido da palavra, mesmo para os distraídos, isto é, com estes processos de organizar o processo mental e depois a obra, o projeto e a obra, há aqui um conhecimento que vai passando ao longo de muito tempo que não admite quais deles. Isso é absolutamente estranho nos dias que correm, que hoje com tanto rigor e tantos meios, a hipótese de erro é muito grande. O cálculo automático de estruturas permite que, por distração, um pilar de 20 possa ter 2 metros, como já aconteceu e tem acontecido. Portanto, com tanto rigor hoje, nós olhamos para isto e perguntamos, e mesmo para esta gravura que estava aqui ilustrar o reduto de tudo isto somado vai dar aquele rigor que a obra necessita. Como é que se pode olhar hoje para isto? Não aprendemos com o passado ou estávamos distraídos? É uma pergunta, Tem que ter resposta. é uma pergunta altamente ambiciosa. Vou dizer isto desta maneira. Ao revisitar as dezenas, centenas de fotografias que eu tirei no arquivo do museu, aos originais, aos manuscritos que lá estão, podia ter posto aqui um separador número 11, que é em que o Pézerrat se queixa de que o empreiteiro é um canalha e que duplicou o preço desde a proposta e que para isso mais valia ter dedicado ao outro, mas escrito em francês, que é mais elegante. Portanto, também podia ter posto aqui um evento desses. Não sei comparar. Por um lado, a coisa mais evidente é isso que o Fernando acabou de dizer, por exemplo, justificaria que se fizesse uma tese de doutoramento só sobre todos os documentos que se conhecem da empreitada. Tem coisas interessantíssimas. As condições de que a alveiada vai ser de zinco, mas não vai ser de chumbo, de que as madeiras têm que ser estas, de quantos milhares de tijolo é que vêm, em que cais do cais de Soré vão ser descarregados. Por isso é que, enfim, Sociedade Portuguesa de História da Construção, não é? Isso basicamente justificava fazer esse trabalho. Para então conseguir perceber, a partir da documentação que existe, quais eram de facto os processos. Nós olhamos para os resultados, mas tudo aquilo para o qual nós olhamos já não é memória, só é história. Ninguém está vivo para saber como é que aquilo foi feito. E estes documentos permitem-nos aproximar disso. E seria muito interessante. Considerando também que esta reconstrução demorou 30 anos, que é tempo suficiente para pensar, refletir, haver erros, negociar, faltar o financiamento, ter que ser mais engenhoso. O Pézerrat aproveita as coisas que existem. O Pézerrat preserva o traçado do edifício. O Pézerrat preserva as pedras que lá estão. O Pézerrat não manda demolir o observatório por uma questão de capricho a dizer o que me dava mesmo jeito era não ter aqui a torre. Ele aceita as circunstâncias e vai com elas, não é? Mesmo, aliás, eu nunca vi nada escrito sobre isso, mas quando nós olhamos para as várias representações dos terrenos no Tardós do edifício, para norte, onde hoje está a classe, não é? Onde está plantada a parte da classe. E depois então temos o arboreto, que é o jardim, não é? A classe é muito interessante porque de facto estava organizada por classe. Foi no jardim que era simultaneamente um instrumento de ensino. Aquilo não existia. Se nós olharmos bem, fomos até aos limites da classe e vimos a queda da topografia para todos os terrenos envolventes e o Tardós do Salitre, percebemos que está ali um enchimento de terra e de terreno colossal. O que eu suspeito, embora não tenha lido, mas de certeza que alguém deve ter feito, aquilo é muito do entulho das obras e das ruínas dos edifícios que foram basicamente aproveitadas para já agora dar-nos jeito de aproveitar isto aqui. Nesse sentido, são coisas altamente contemporâneas e modernas e de uma enorme economia e inteligência. Portanto, acho que há lições que podemos aprender. Se as circunstâncias são hoje em dia as mesmas que eram, não sei. Mas há coisas que cá está. Para poderes responder, se calhar, com mais propriedade ao Fernando, precisava de estudar mais. Ou precisava de se estudar mais, que é para não me entalar. Precisava de se estudar mais aquele edifício e aquele processo e aquela grande massa. Porque, de facto, há sempre questões ali
há imensas questões, 400 anos de história no edifício colocam muitas questões, não é? E muitos documentos, muitas frases, muita coisa. Também há, talvez, um aspecto muito interessante, que não quero ser injusto, uma confiança no saber fazer. Por exemplo, a determinada altura, na carta que se fala ali, pode ir à Igreja de São Francisco da cidade buscar pedras. O final da carta diz: vão precisar de um mestre para apiar as pedras que estão lá mais em cima. Usem qualquer um dos que está lá. O que significa que havia profissionais disponíveis naquele sítio para ajudar as pessoas a fazer este processo que, apesar de tudo, a repartição de obras, a direção de obras do reino tinha mandado fazer, que é vamos desmantelar a igreja e fazer isto. O professor Pernão, há pouco, quando fui ao gabinete dele, tinha lá um livro muito interessante, tinha um livro aí de 1770, que se chama Advertências aos Modernos. É um livro muito interessante, que é, no fundo, uma espécie de recolha do saber de um carpinteiro para explicar, cá está, como é que as coisas são de fazer. A determinada altura ele diz uma coisa muito interessante, que é, na sequência do terremoto, a igreja de São José, que era o patrão dos carpinteiros, que fica na Rua das Portas de Santo Antão, ele escreve assim: e mandou-se descozer a fachada para reaproveitar as pedras. Mandou-se descozer, não se mandou demolir a fachada, mandou-se descozer a fachada, que é separar as pedras, provavelmente tirando os gatos ou as peças de união, para se poder usar as pedras, seja na mesma situação, seja noutra configuração. Há uma inteligência qualquer aí, que talvez na vertigem da pressa de hoje em dia, da coisa, tenha perdido esse respeito pelos materiais. E é nesse sentido que, agora fazendo o arco e fechando em relação àquilo que o professor Fernão dizia no início, que é, nestes edifícios, nós sentimos muito o bem fazer, o bem feito e o respeito dos materiais. Quando nós vemos aquelas colunas, e as colunas são de uma peça só, a pessoa tem que ficar impressionada, não é? É como quando depois vamos ali ao Museu Militar, e nas caves do Museu Militar, está o carrão que levou as colunas para fazer a Basílica da Estrela, em 1780. É um veículo móvel para transportar toneladas de pedra deitadas com tecnologia naval muito impressionante. A roda de trás tem 3 metros de diâmetro. 3 metros de diâmetro. Eu pedi para me tirar uma fotografia contra a roda, que era para eu perceber bem qual é que era o tamanho daquilo ao meu lado. Uma máquina com 250 anos. A pessoa tem que admirar essa inteligência de fazer as coisas, não é? Eu acho, por exemplo, muito divertido. Só a história do guincho. Vai para o Porto, depois vem para as obras das Cortes, depois já agora podem-nos emprestar o guincho, depois vendemos o guincho, tomem lá o recibo do guincho, depois o guincho vai para o Porto. Ninguém desmantelou aquilo, ninguém estragou aquilo, as pessoas sabiam que, olha, isto é importante. E está mesmo, há recibos que dizem, vimos buscar o guincho e os cadernais e as cordas. Depois há recibos que as cordas vêm da cordoaria e vão ser entregues aqui, e são X metros e X palmos de comprimento, X de largura. Isso é muito interessante. Mas para construir uma resposta, se calhar, um bocadinho mais sintética e menos longa, cá está, estou como o Padre António Vieira, peço desculpa, uma resposta tão longa que não tive, tempo para uma mais curta, é preciso fazer esse estudo que não está feito. Ainda não está feito. Ainda não está feito. Pronto, eu não sei se é isto que o Fernando queria ouvir, mas, sabe, enfim, é o possível. João, queres? Sim? Era só uma reflexão. Queres, então, se vais falar? Essas tentaram um pouco. Essa necessidade de realmente o mundo digamos, das construções de alvenaria são blocos que são montados em computador. Portanto, também tem uma característica que são montados também são montados. Uma outra economia da junção, da vitimização, que é o tornado. O tornado vai ter que ser não é? Já para construir ou como a não disse, o tornado tem o objetivo de ter uma linha. A alvenaria tem uma linha. E é uma linha. É um feito de pequenos blocos. O tornado também é feito com delegado, mas depois é uma outra, digamos, uma outra filosofia, é uma outra cultura do dia a dia. Portanto, para eles, se calhar, era mais natural essa coisa de, ok, nós montamos, temos pedras espalhadas na fachada, pedras fundais,
ver uma coisa que foi feita quase, Investimento. mas tem muito a ver, portanto, com esta cultura de construir, que não é nossa. Portanto, nós às vezes, penso eu, Também, acho que sim. só com a cultura com a nossa. É um pouco surpreendente. Porque a gente não tem lugar nos colocarmos na tela, de construção de natural. Para eles, tudo é natural, para hoje também é natural. Lá eles são ordinários, não. Só vai, consegue muito, mas não podemos estimular. E eu penso que é um interesse aqui também para as conversas da sociedade e realmente uma apresentação e uma reflexão em que colocam em conjunto todos os atores que foram responsáveis por realizar a arquitetura. Não é real. Por isso digo. E portanto não podemos só falar aqui, não ouvimos só o arquiteto. Não ouvimos só o arquiteto. Conhecer, tem que ver sabermos, os construtores, quem usava todos os materiais, portanto, esta rede de atores são fundamentais para realizar aquilo que hoje estamos capazes de levar em usar tudo. Isso. Portanto, que estes atores têm que ser todos chamados, têm que ser convocados. Nós estamos a falar de algo que foi realizado, que é construído. Sim, acho que há uma proximidade grande do pensar e fazer. E hoje talvez haja uma dissociação maior da conceptualização e de uma maior distância em relação à realidade das coisas, não é? Mas isso também era por força de uma complexidade tecnológica que talvez era um bocadinho menor que é hoje em dia e um conjunto de exigências que também não se colocava. Embora é muito interessante. O PZRA na memória descritiva, que eu não, quer dizer, não transcrevi toda aqui, diz: colocámos especial cuidado no desenho do laboratório da física, para que se garanta o controle das condições de insolação e de ventilação. Estamos a falar de memória descritiva escrita em 1860. A cena do ser sustentável, quer dizer, sempre existiu, ainda que possa não ter sido verbalizada ou dessa forma, não é? No sentido do conforto, da economia, da rentabilidade, da durabilidade, da longevidade das coisas, do bom senso. Se calhar sempre existiu, ainda que não formulada dessa forma. E isso é uma coisa que é muito interessante, que eu acho que nós podemos aprender destas. A arquiteta Inês Gato Pinho, que fez o doutoramento dela no técnico sobre edifícios jesuítas, de facto analisou alguma da documentação. Há cartas escritas por arquitetos peritos a trabalhar para a companhia, que são de uma inteligência do género: não faço uma varanda tão grande em frente a essas janelas porque isso está mal virado. Não, esses quartos virados a norte, não pensem sobre isso. Se o lote for torto, resolvam a torção do lote com uma escada, não entortem os compartimentos. É de uma modernidade dizer assim: não, os compartimentos são todos ortogonais, que é para serem racionais. Depois ponham a escada na esquina, que a escada logo resolve se o terreno for em ângulo aberto ou ângulo. Isto é uma carta para aí, não sei, 1600 e tal. Portanto, o bom senso conta muito, diria eu. E pronto, é isto. João, agradeço a todos a vossa presença. Não sei se mais alguém tem alguma questão ou não, mas